Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um de seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela, ainda que estamos muito aquém de entendermos esse privilégio, Senhor, dessa liberdade. Ainda não entendemos o preço e o valor da liberdade, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra, de poder adorar o Teu nome, de poder sermos alimentados por ela. Te louvamos, Senhor, e pedimos que ministre aos nossos corações pela eficácia da Tua palavra e pelo poder do Teu Santo Espírito, de modo que, de fato, Senhor, nós possamos sair daqui hoje mais iluminados, mais conscientes de quem somos, para quem somos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, Senhor. Amém. Amém. Eu trouxe esse texto hoje e entendo ser importante discutir mais abertamente, como muitos têm feito, sobre a questão do cristianismo e a questão do socialismo marxista que nós estamos vendo despontando no horizonte do mundo inteiro. Às vezes nós falamos, mas ainda existe pouco entendimento sobre isso. Qual é o propósito do cristianismo? E qual é o discurso do socialismo marxista? Esse texto revela muito bem isso, né? A diferença entre esse propósito principal do cristianismo. E nós precisamos entender essa diferença. Precisamos discernir para que nós possamos nos posicionar. Nós não pecamos apenas por comissão. Isso é notório, é evidente que a igreja hoje perdeu a profundidade do seu senso a respeito do pecado e de tudo que ele ocasiona, né? O que o pecado fez com a humanidade, o pecado fez com o mundo, e que tudo o que Jesus fez por nós foi nos libertar dessa escravidão e desse efeito destruidor, nos redimindo. Nós não pecamos só por comissão, ou seja, o ato de cometer erros. Nós pecamos também muito por omissão, de não fazer o que devíamos fazer, de nos omitirmos, de lavarmos a nossa mão no sentido metafórico da condição de Pilatos. Eu não tenho nada a ver com isso, eu lavo minhas mãos, eu sou neutro, como se isso fosse um papel
verdadeiro de um cristão. Ah, mas pastor, nós não precisamos lidar com isso, lidar com a política. Precisamos. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Você não precisa ser parte, você não precisa fazer politicagem, mas todos nós vivemos pela política, vivemos pela nossa posição. E é interessante, importante, essencial que nós nos posicionemos, né, contra esse discurso anticristão, antivalores cristãos, disfarçados, mascarados. Né? Ontem eu falei numa mensagem que eu dei para os casais que hoje nós temos que prestar muita atenção. Nós estamos saindo de um período difícil de pandemia, e hoje ninguém está usando mais máscara, mas a questão é que as pessoas não entendem que a hipocrisia, a palavra, a origem dessa palavra vem da Grécia Antiga, nos teatros abertos, que significa usar uma máscara. Aquela máscara, aquela personagem que ficava, a pessoa ficava por trás daquele personagem, daquela máscara. Então, hipocrisia é isso, é usar uma máscara. Nós, muitas vezes, tiramos as máscaras para não mais precisar, por motivo de não ter medo de ser contaminado com alguma coisa. Mas será que nós tiramos as nossas máscaras no sentido da nossa posição? No sentido da nossa postura? Comparado o que nós somos com o que nós devíamos ser, o que devíamos fazer, todos nós somos de certa forma hipócritas. Estamos muito aquém daquilo que devíamos ser e daquilo que devíamos fazer. Então, eu falo o que eu sei e entendo a maioria de vocês, mas falo para todos aqueles que me ouvem. A gente precisa se posicionar e precisa entender, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, porque essa mesma imposição, essa mesma ideia tem entrado também no seio da igreja, e elas são completamente incompatíveis, os valores cristãos com os valores desse socialismo, marxismo, que a única intenção que eles têm é realmente destruir o cristianismo. Então não há como um cristão que se diz verdadeiro não entender isso. Mas a palavra de Deus diz em Oséias: o meu povo será destruído, perece, quem já não viu isso, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra, porque está tudo aqui. Sabe qual que é o problema hoje? É que nós devemos olhar o mundo pela perspectiva da Bíblia, mas muitos estão olhando a Bíblia pela perspectiva do mundo, fazendo da Bíblia um livro de autoajuda e não a sua regra de fé e prática. Sim, nós devemos manter os olhos em Deus. Sim, nós devemos entender que Deus é soberano e que Ele põe e tira quem Ele quer. Sim, a igreja jamais será destruída. E olha que não param de tentar. Mas sim, nós devemos defender a nossa fé e o nosso evangelho. Então nós precisamos entender, porque é muito sutil a conversa. E é isso que eu quero colocar aqui. O propósito principal do cristianismo é Cristo. Por isso é que nós somos cristãos, cristocêntricos, onde Cristo está no centro da nossa vida e no foco, no objetivo da nossa trajetória. Não é o mundo, é a glória de Deus.